Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um vídeo diferente daqueles que vocês estão acostumados aqui no canal. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram perguntando o que as pessoas queriam, porque eu queria colocar uma coisa diferente no canal. Se queriam dicas de português ou receitas culinárias. E o que ganhou foi as dicas de português. Como eu sou professora de língua portuguesa, eu vou poder ajudar vocês naquilo que eu sei. Já deixando claro, gente, que eu não sei de tudo, eu vou trazer algumas dicas para vocês e aquilo que for de melhor para ajudar todo mundo. Eu tenho a intenção de ajudar. Se eu errar alguma vez, eu vou voltar atrás e vou explicar novamente, tá? Eu espero que todo mundo compreenda isso, porque professor não sabe de tudo, mas a minha intenção é ajudar vocês no canal. Então vamos lá para as dicas? Então, gente, a dica que eu trouxe hoje foi sobre o uso dos porquês. Muita gente tem dúvida sobre como, quando usar, como fazer para colocar ele dentro da oração e no texto. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos. Vamos começar pelo primeiro porquê, o porquê separado sem acento. Olha só, gente, esse porquê separado sem acento, ele é usado para perguntas. E essas perguntas podem ser diretas ou indiretas. Nas perguntas diretas, são aquelas que a gente usa a interrogação e que fica claro que é uma pergunta. Na pergunta indireta, são aquelas que a gente não usa a interrogação e usa um ponto final, né? E ali fica indiretamente uma pergunta. Então eu trouxe dois exemplos para vocês. Um exemplo de pergunta direta e um exemplo de pergunta indireta. Por que você abriu a janela? Esse é um exemplo de pergunta direta. Tá aí o porquê separado sem acento. Vamos lá para a pergunta indireta. Quero saber por que você abriu a janela. É uma pergunta indireta e está aí o porquê separado sem acento. Certo? Nessas duas situações, a gente vai usar o porquê separado e sem acento. Qual a outra situação em que a gente pode utilizar o porquê separado sem acento? Em substituição à expressão pelo qual. Por exemplo, a tempestade por que passamos foi a mais forte dos últimos anos. Esse porquê é separado e sem acento. Por quê? Se eu colocar pela qual na frase, ela vai continuar tendo o mesmo sentido. Então eu posso substituir. Olha só, a tempestade pela qual passamos foi a mais forte dos últimos anos. Então, quando eu posso substituir pela expressão pela qual, eu uso o porquê separado sem acento, tá, gente? Então, relembrando, porquê separado sem acento. Eu uso para perguntas diretas e indiretas. E uso também nas frases que eu posso substituir pela expressão pela qual, certo? Então vamos lá para o segundo porquê, junto, sem acento, tá? Ele é utilizado em frases afirmativas e respostas. E gramaticamente ele é uma conjunção, tá, gente? Então a gente pode usar ele para ligar uma frase a outra frase e para responder. Vamos lá para os exemplos. Trouxe dois exemplos para vocês. Abri a janela porque parou de chover. Estou explicando, estou dando uma resposta. Abri a janela porque parou de chover. Eu uso porque junto, sem acento, tá? Segundo exemplo. Porque estava com pressa, esqueci a janela aberta. Também estou dando uma resposta a alguma coisa. Estou afirmando e explicando, então eu vou usar o porquê junto, sem acento. Facinho de entender também, tá? Então vamos lá para o terceiro porquê. Esse, gente, é muito fácil de compreender. É o porquê separado e com acento. O porquê separado e com acento, a gente usa no final da frase. Se eu for fazer uma pergunta e vou colocar o porquê no final, então eu uso o porquê separado com acento. Por exemplo, você abriu a janela por quê? Então esse porquê
precisa ser separado e com acento. Muito fácil de entender, né? Ele fica no final da frase. E o quarto porquê é o porquê junto e com acento. Esse também é fácil de entender, gente. Quando esse porquê é utilizado na frase, ele está com o valor de substantivo. Eu trouxe um exemplo para vocês desse substantivo. Você quer me dizer o porquê de ter aberto a janela? Esse o porquê, ele fica com o valor de substantivo, ele passa a ser um substantivo. Por isso que antes dele vem o artigo o. Então, gente, é muito fácil de entender o uso dos porquês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender. Quem tem dúvida, né, quem ainda não sabia, que compreenda a partir dessas explicações. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de inscrever-se, de compartilhar com seus amigos, de ativar as notificações, tá, gente? De deixar o seu like, ative as notificações, porque assim você vai receber os vídeos, tá? E me ajuda na divulgação. Se você tem ainda alguma sugestão de dicas, se você tem dúvidas na língua portuguesa e quer a minha ajuda aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo, tá? Beijo, gente, e até a próxima!